Bom, então para essa primeira questão de matemática aqui, vamos fazer a leitura. Como eu sempre digo, a leitura é uma parte muito importante de todo o entendimento da questão, né? Então, o dono de uma loja de produtos seminovos adquiriu parceladamente dois eletrodomésticos. Então, ele tem dois eletrodomésticos aí que você precisa levar em consideração. Ele tem o eletrodoméstico, eu vou chamar de A, e ele tem o eletrodoméstico B. E ele comprou os dois juntos, né? Após pagar 2/5 do valor dessa compra, ou seja, quando ele juntou os dois, deu um valor. Ele pagou 2/5 dessa, e quando ainda devia R$ 600, resolveu revendê-los. Então aqui é importante a gente dar uma pausa e saber o seguinte: quanto que custou os dois objetos juntos, dois produtos juntos, né? Então, se ele pagou 2/5, ainda falta pagar 3/5. Eu vou fazer aqui no cantinho, ainda falta pagar 3/5 disso. E 3/5 desses dois produtos equivalem a R$ 600. Aqui eu vou fazer um esquema facinho da gente fazer essa conta. Eu vou fazer assim, ó. Pensa que esse retângulo aqui representa o total. 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem aqui, ó, esse pedacinho aqui. Deixa eu refazer ele aqui bonitinho. Isso, bonitinho é o modo de falar, né? Está entendível. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 pedaços juntos representam o total do produto. Se ele pagou 2/5, ele pagou 2 pedaços. Ainda falta pagar 3/5, que são 3 partes de algo que foi dividido por 5 pedaços, certo? Se ainda falta pagar 3/5 e esses 3/5 correspondem a R$ 600, quer dizer que cada pedacinho desse vale 200, 400, 600. Ou seja, esses outros dois pedaços também valem 200 cada. Assim nós temos R$ 400 que ele já pagou, né? Ele pagou 2/5, ele pagou 400. Então os dois produtos juntos custam R$ 1.000. Também aqui, A mais B igual a R$ 1.000. Então se ele comprar o produto A e B, os dois juntos custam 1.000. Continuando a leitura aqui. Com a venda de um dos eletrodomésticos, ele conseguiu um lucro de 20%. Lucro, quer dizer, aumentou 20% sobre o custo. Custo só daquele produto, né? A gente vai colocar que foi o produto A, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele conseguiu um lucro de 20% sobre o produto A. E continuando, mas a venda do outro eletrodoméstico representou um prejuízo de 10% sobre o custo. De novo, custo do produto, nesse caso o produto B, tá? Com o valor total apurado na revenda, ele conseguiu liquidar o débito existente e ainda sobrou 525. Quer dizer, ele vendeu o A, vendeu o B, lucro de 20% no A, prejuízo de 20%, de 10% no B. Mesmo assim, ele ainda teve R$ 525 a mais do que o que ele estava devendo, né? Que o débito que ele tinha para liquidar, que era 600. Então a gente vai escrever assim, ó, 1,2A, isso aqui corresponde a 120% de A, né, um aumento de 20%, mais 0,9B, 100% menos 10%, fica 90%. Isso vai dar os 600 que ele estava devendo, mais os 525 que ele conseguiu apurar de lucro, tá bem? O que nós vamos fazer agora? Isso aqui virou um sistema de equações, né? Um sisteminha, ó. Sisteminha de equações, né? Virou um sistema aqui, ó. Sistema de equações. Eu preciso aprender a mexer melhor nessa caneta, né? Ó, isso, melhorou um pouquinho. Isso vai dar 1125 que vai dar esses dois juntos, né? Aqui vai dar 1125. Isso. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar esse de cima e vou isolar o A e vou escrever em função de B. Então A vai ser 1000 menos B. E eu vou pegar esse aqui e substituir aqui embaixo. Então fica assim, 1,2 que multiplica 1000 menos B mais 0,9B é igual a 1125. Pronto. Agora repare que nós temos uma equação com uma incógnita só. Vou aplicar a distributiva da multiplicação aqui.
Então teremos 1.200 menos 1,2b mais 0,9b. Isso é igual a 1.125. Agora eu vou juntar esses dois aqui, que são os b's, tá bom? Eu vou pegar esse 1.200 e vou passar para lá. Então vai ficar assim, menos 0,3b é igual a menos 75, né? Porque 1.125 menos 1.200 dá menos 75. Como menos com menos é mais, b vai ser 75 dividido por 0,3, ou seja, b vai custar R$250. Pronto, achamos o preço do produto B. E para achar o preço do produto A, você vem nessa equação aqui que nós fizemos anteriormente, ó, e substitui lá. Então o A vai ser igual a 1.000 menos 250, ou seja, o A vai custar 750. Pronto, já temos os preços dos dois. Agora, continuando ali, ele pergunta assim, ó, a razão, ou seja, a relação entre o preço do eletrodoméstico mais caro e o do mais barato nessa ordem. Então a gente vai colocar o mais caro, que é 750, sobre o mais barato, que é 250. Fazendo a divisão aqui, vai dar 3, ou seja, a razão aí é 3. Resposta alternativa C de casa. Tá bem? Já vou passar para o segundo. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas, nós não sabemos quantas laranjas. Eles vão dividir o trajeto em duas partes. Ao final da primeira parte, eles vão redistribuir as laranjas, né, dependendo do cansaço de cada um. Então, você tem lá o José, o Carlos e o Paulo. Na primeira parte, eles dividiram as laranjas na proporção 6 para 5 para 4. Isso na primeira parte. Na segunda parte, 4, 4, 2. Essa aqui na segunda parte, né? Então você tem essas informações aqui, ó. 654, 442, sempre respectivamente, tá bom? O que nós sabemos é que na segunda parte do trajeto, um deles, a gente não sabe qual, levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Então a gente quer saber a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto. Tá bem? Então, olhando assim, de cara, você fala assim, bom, o José está levando mais, porque menos, né? Porque de 6 ele baixou para 4, o Carlos de 5 baixou para 4, e o Paulo de 4 baixou para 2. Todos eles estão levando menos, né? Não, o que a gente tem que levar em consideração é que em ambos os casos, nos dois casos, a constante de proporcionalidade é diferente. Como assim, professor? Como assim constante? Ó, primeira parte aqui e na segunda parte do trajeto aqui. Como assim, professor? Constante é diferente. Veja, na primeira etapa, o José levou 6 partes do total, o Carlos 5 partes do total e o Paulo 4 partes do total. O total aqui é 15, ou seja, a constante de proporcionalidade K é 15, né? Aqui a gente pode dizer o seguinte, de cada 15 laranjas, José levou 6, Carlos 5 e Paulo 4. Por que eu sei que é 15? É só somar 6 com 5, 11, 11 com 4, 15. Na segunda parte, o total, ou a constante de proporcionalidade, 4 mais 4, 8 mais 2, 10. Então vocês veem que é diferente a proporcionalidade de um para outro, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos pensar o seguinte. Vamos separar isso aqui em duas etapas, então, como o exercício propõe, né? Na primeira etapa, o José levou 6 de 15, que simplificando aí por 3, vai dar 2 quintos. Isso aqui ele levou na primeira parte. Já na segunda parte, ele levou 4 de 10, que simplificando também é 2 quintos. Então perceba que o José levou a mesma quantidade tanto na primeira quanto na segunda etapa. Tá? Vamos agora pensar no Carlos.
O Carlos, na primeira etapa, levou 5 de 15, que simplificando por 5 dá 1/3. Então, na primeira parte do trajeto, ele levou 1/3 do total. Na segunda parte, ele levou 4 décimos, que simplificando dá 2/5. Ou seja, na segunda parte, houve um aumento na quantidade que ele levava, né? Porque 1/3, se a gente for transformar 1/3 em decimal, é 0,3333, né? E 2/5 é 0,4, 40%. Então aumentou a quantidade que ele estava levando. Já o Paulo, na primeira etapa, ele levava 4/15, isso na primeira parte, e 4/15 dá 0,26 aproximadamente, tá? E na segunda etapa, ele levou 2 décimos. E 2 décimos é o mesmo que 1/5, que é 20%, né? Ou seja, na segunda etapa ele levou uma quantidade menor. Então, quem levou uma quantidade maior aqui foi o Carlos, que de 1/3 ele foi para 2/5, né? Essa diferença de 2/5 e 1/3, o exercício diz que corresponde a 50 laranjas. 2/5 menos 1/3 dá 1/15. Tá? E esse 1/15 aqui corresponde a 50 laranjas. Essa aqui é a razão que nós temos. Tá bem? Tá, e agora, como é que faz para saber o quanto que cada um levou? Bom, fácil. Olha só. Para saber a quantidade total de laranjas, quando a gente quer saber, é como eu tenho que o total, se o total for dividido por 15 e for pegar um pedaço das 50, então é só a gente pegar os 50 e multiplicar por 15. Nós teremos então um total de 750 laranjas. Esse é o total, 750. Na segunda parte, o José levou 4 décimos de 750. Deixa eu arrumar aqui para caber melhor, né? O José levou, vou colocar 2/5, né? 2/5 de 750 laranjas. Ou seja, ele levou 300 laranjas, né? Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 750 por 5 dá 150, vezes 2 dá 300. O Carlos também levou 300 laranjas, já que a conta é a mesma. Ele levou os mesmos 2/5. E o Paulo levou 1/5 das laranjas. Ou o que sobrou, né? E 1/5 das laranjas corresponde 300 mais 300, 600, para 750, 150 laranjas. Então, na ordem ficou 300, 300, 150. 300, 300, 150. Alternativa B de bola. E eu já venho com outro. Esse é o último exercício dessa sequência de 3. Esse aqui está bem mais tranquilo. É uma questão de você analisar como que as grandezas se comportam em relação a outra, né? Então, uma viagem de carro durou 3 horas a uma velocidade de 80 km por hora. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ó, situação 1. Velocidade e tempo. O que acontece com o tempo se eu aumento a velocidade? Então, perceba ali que o carro fez uma viagem, ele demorou 3 horas e a velocidade que ele fez esse trajeto foi de 80 km por hora. O que vai acontecer com o tempo se ele aumentar a velocidade? Se ao invés de 80 km por hora ele for 100 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir. Então, se eu aumento uma grandeza, a outra diminui, ou posso fazer ao contrário também. Ó. Se a gente diminui a velocidade, se ele vai apreciando a paisagem, diminui a velocidade, vai num tempo para baixo aqui menor. Claro, na velocidade menor, o tempo vai aumentar. Então perceba que não importa a forma que eu faça essas duas, sempre se uma subir, a outra vai diminuir.
Então a gente diz que essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Tá? Segunda situação. Situação 2. Essa aqui é a situação 1. Vamos para a situação 2. Olha o que acontece na segunda situação. Uma máquina de encher copos de refrigerante consegue encher 30 copos em 15 minutos. Então nós temos as grandezas aqui nesse caso. Copos e a grandeza tempo. Né? Se em 15 minutos ela enche 30 copos, e se eu deixá-la trabalhando por um tempo maior, por exemplo, de 15 eu passo para 60 minutos. Se a gente aumentar o tempo, vai encher mais ou menos copos. Fica claro que vai encher mais copos, né? Com mais tempo, mais copos. Então a gente diz que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Tá? E a terceira situação é a seguinte. 5 pedreiros, então 5 pedreiros realizam um trabalho em 4 dias. Se eu tenho aqui as grandezas, quantidade de pedreiros trabalhando e quantidade de dias, se eu tenho 5 e eles fazem um trabalho em 4 dias, o que acontece se eu aumentar a quantidade de pedreiros? Então, ao invés de colocar 5, vamos colocar aí 10 pedreiros, né, para trabalhar. O que vai acontecer com o tempo? O tempo certamente vai diminuir. Então, se a gente colocar mais pessoas para trabalhar, a gente vai ter uma diminuição na quantidade de dias. Então, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eles querem saber aqui a relação das grandezas citadas nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. Né? Então, A1 é inversamente proporcional, A2, está aqui, ó, alternativa B, inversamente, A2 é diretamente e A3 é inversamente. Tá bem? Fácil? Espero que vocês tenham gostado. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima.